sei lá, uns 2 anos atrás, aproximadamente. E na ocasião, foi muito bom estar com vocês, né? O grupo, como o Marquinhos falou, está renovado, as pessoas ainda eu me lembro, né, daquela época, e vocês estão começando aqui. Mas muito bem, nós vamos falar, o Marquinhos passou um assunto, que é vida com Deus, igual você botou lá no e-mail, né? Proibição ou liberdade, é isso, né? Bom, primeiro o que eu queria falar com vocês é a respeito da nossa capacidade de poder escolher, né? Uma das características que nós temos, dada por Deus, porque nós somos criacionistas, lógico, né? Nós respeitamos o evolucionismo, mas de fato o evolucionismo ainda não se fechou como uma lei científica, continua sendo uma teoria. Então enquanto é uma teoria, existem lacunas que a ciência tem que buscar. Então, sendo criacionistas, nós acreditamos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma das faculdades que Deus colocou para a sua obra criada, que somos nós, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Ou seja, nós temos a capacidade inata de escolher entre 2 caminhos, por exemplo, né? Só nós temos essa capacidade de sermos seres racionais que conseguem ponderar e refletir sobre 2 escolhas, sobre 2 caminhos a seguir. Isso nos faz ter a liberdade de escolha, que é o assunto que nós vamos tratar com vocês aqui. Ou seja, só o ser humano ele tem essa capacidade de escolher, que na verdade é a definição de liberdade. Eu peguei no dicionário, liberdade significa direito de agir seguindo o seu livre arbítrio, ou seja, só o ser humano tem essa capacidade. Agora, se nós pensarmos na questão do livre arbítrio, nós podemos escolher qualquer coisa, porque é uma característica que nós temos, mas nem tudo é possível nós escolhermos. Então a limitação da escolha do homem, ela esbarra na sua própria natureza, ou seja, se eu for, por exemplo, atravessar um rio, eu posso atravessar a nado, eu posso atravessar, se tiver uma ponte, por uma ponte. Mas mesmo que eu queira e decida, eu não posso atravessar voando, porque eu não tenho a capacidade inata de voar. Ou seja, então o meu livre-arbítrio, ele é limitado pela nossa própria natureza humana, não é? Então nós podemos tudo, mas nem tudo é possível, de fato, ok? E uma outra questão do livre-arbítrio também, que é a liberdade de escolha, que nós vamos entrar daqui a pouco nessa questão da vida com Deus, de proibição e liberdade, é que isso já é uma questão bíblica. A Bíblia fala que nós somos responsáveis, isso a gente esquece, né? A gente gosta de escolher, a gente gosta de ter a liberdade de fazer o que quiser com a nossa vida, mas a gente esquece, muitas vezes, você está aqui para aprender isso, e você também é uma pessoa que lê a Bíblia, então a Bíblia com certeza orienta nesse sentido. O ser humano ele esquece da responsabilidade que todos nós temos pelas nossas escolhas. Ou seja, não existe escolha sem consequência. Toda escolha que você faça, ela vai gerar uma consequência, né? E existe um trecho na Bíblia que fala claramente sobre isso, que está lá em Gálatas 6, verso 7, que diz... desculpa, eu esqueci agora me fugiu. Vamos abrir então, me fugiu o versículo. Gálatas 6, 7, me ajudem aí, por favor. Não vos enganeis. Isso, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, obrigado, faltava o start. Tudo que o homem semear, certamente colherá. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Ou seja, é uma lei, né? Não uma teoria, mas uma lei divina. Lei significa o quê? Se você acreditar ou não, você não está isento de sofrer as consequências dela, né? O fato de você ser conhecedor que há algumas décadas atrás houve um cientista que definiu a lei da gravidade, ou a lei da gravitação universal, que todo corpo é atraído para o centro da Terra, no caso, com
causa da massa da Terra ser muito maior do que a massa de qualquer outro ser que está sobre ela, por isso a massa da Terra atrai qualquer outra massa que existe sobre ela. Se você conhecer essa teoria, essa lei, desculpe, ou não, isso não impede de você sofrer as consequências da lei da gravidade. Ou seja, a ignorância de uma lei não lhe exime, não exime ninguém de sofrer as consequências dela. Esta é uma lei divina. Então, para toda escolha há uma consequência. E cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, a Bíblia fala certamente, ou seja, não há dúvida que ele vai colher. Se ele semear situações boas, ou se ele escolher caminhos que são agradáveis, ele vai colher, ele vai ter recompensas agradáveis. Se ele escolher caminhos que não são bons, do ponto de vista, vamos pensar até do ponto de vista humano e divino, ele vai colher consequências desastrosas. Muito bem, então o que eu quero dizer para vocês nessa introdução é que o ser humano tem a capacidade de escolha, por isso ele tem liberdade, ok? Agora, o assunto que me foi colocado foi a questão da vida com Deus. Realmente na vida com Deus nós continuamos a ter essa liberdade ou não? Ou é, como foi colocado lá, proibição, que é o oposto de liberdade, né? A proibição é você não ter a oportunidade e não ter o momento de você conseguir decidir por alguma coisa que você não quer. Isso é você ser proibido. Eu quero, por exemplo, escolher o A, mas eu sou proibido de escolher A, então eu tenho que ir pelo caminho B. E só o B é a minha, pode não ser a minha escolha, mas é o que eu tenho que seguir, né? Primeiro, queridos, quando nós começamos a ter uma vida com Deus, a gente passa a viver não de acordo com os conceitos humanos, não de acordo com os conceitos sociais e muito menos culturais. Os nossos conceitos e a nossa forma de viver, ela é baseada por aquilo que Deus deixou escrito na Bíblia Sagrada. Ou seja, os princípios do cristão, eles não estão em absolutamente nenhum lugar a não ser na Bíblia. Por isso que a Bíblia deve ser o nosso manual e a Bíblia deve ser aquilo que vai gerenciar a nossa vida. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia e por isso que vocês estão aqui, né? E isso é importante que aconteça. Então, a vida com Deus, ela passa necessariamente pelo conhecimento, eu vou usar um termo aqui, da constituição divina para a felicidade do homem. E a constituição de Deus está descrita na Bíblia. Para eu conhecer Deus, eu primeiro preciso conhecer o que Ele gosta e o que Ele não gosta. O que Ele aprova e o que Ele não aprova. Isso já vai me trazer uma liberdade de escolha. Ou seja, eu posso ir para um lado ou posso ir para o outro. Se eu escolho Deus e se eu quero ter uma vida com Deus, eu já vou usar a minha faculdade mental de livre-arbítrio. Ou seja, eu decidi conhecer melhor o meu Criador. E a partir daí eu vou para a Bíblia e começo a conhecer os princípios de Deus para a minha vida. Entendendo que Deus é o nosso Criador e que Ele tem a chave da nossa felicidade, porque Ele nos criou e como Pai Ele sabe o que os filhos precisam, nós podemos então tirar uma conclusão que somente em Deus nós podemos ter a felicidade. E somente naquilo que Deus deixou como pré-requisito para nós, para que nós alcancemos a nossa felicidade. Ou seja, o caminho para a felicidade, se nós entendemos que Deus é o nosso Pai, passa por Ele. Não tem como eu não seguir esse caminho. Porque se eu for para qualquer outro caminho, que seja o caminho cultural, ou social, ou econômico, enfim, o que humanamente pode ser um caminho bom, ele não vai chegar a tal felicidade que eu só posso encontrar em Deus. E quando eu escolho essa vida com Deus, eu necessariamente tenho que começar a entender aquilo que Deus aprova e desaprova, não é? Aí mesmo eu tendo a capacidade de escolher o meu próprio caminho, a partir do momento que eu decido ter uma vida com Deus, eu foco a minha necessidade de escolha naquilo que Deus de fato sabe que eu preciso e daquilo que Deus sabe de fato que é a minha felicidade. Ou seja, em outras palavras, quando eu tenho uma vida com Deus, não importa mais o que eu gosto, não importa mais o que eu gostaria de fazer. Passa a importar para mim o que Deus de fato tem para que eu possa me sentir feliz. Não sei se estou me fazendo entender. Na verdade, a minha
a minha faculdade de escolha, ela passa necessariamente pelo crivo daquilo que Deus tem para mim como correto ou errado. E a partir desse momento, não importa mais, ou não deveria importar mais, aquilo que eu acho que para mim vai ser bom. Mas sim o que Deus acha, ou o que Deus diz, na verdade, que para mim seria bom. Então eu começo a me direcionar, usando a minha liberdade de escolha, não de uma forma aleatória, testando, por exemplo, o caminho A e o caminho B, mas eu já vou sabendo que a minha escolha ela tem uma capacidade de sucesso muito grande, se eu não ficar usando o método das tentativas, por exemplo. Ou seja, eu vou tentar para ver se dá certo. Não deu, quebro a cara. Beleza, tudo bem, aprendi. Desse jeito não dá. Então eu vou para um outro caminho. Vou tentar para ver se dá certo. Você tenta de novo, não deu, quebra a cara. Ou seja, nesse processo de tentativa e erro, a gente acaba se desgastando, e nós acabamos perdendo energia, dinheiro, tempo, emoção, sentimentos, frustrações, enfim. A vida do ser humano nessa busca pelo acerto, sem ter alguém que lhe dê condições de escolher acertadamente uma posição, é uma vida de loteria. Ou seja, hoje você pode acertar e amanhã você pode errar 3, 4, 5 vezes, até que você acerte de novo. Só que esse processo acaba gerando em nós um sentimento muito grande de uma falta de um rumo a seguir na vida. Porque de repente uma coisa pode dar certo hoje, mas não dá amanhã. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que quando nós temos uma vida com Deus, a nossa chance de erro, ela é ínfima, se nós entendemos o propósito de Deus para a vida da gente. Eu não preciso mais errar, eu erro se eu quiser, porque Deus já tem predeterminado para mim o caminho da escolha correta. Mesmo eu tendo a liberdade de escolha, eu começo a perceber que se eu for esperto, usando aquilo que Deus já tem para a minha existência, como princípio de felicidade, eu naturalmente deveria tender a escolher as coisas que Deus tem para mim, e não as coisas que muitas vezes eu acho que vai dar certo e acaba não dando. Por isso que uma vida com Deus, ela passa necessariamente pelo processo da busca daquilo que Ele tem para a minha vida. Ou seja, se eu não tiver comunhão com Ele, eu não consigo entender o que Ele quer de mim, o que Ele quer que eu faça. Deus, o que você quer que eu faça? Eu não estou entendendo. Não dá para você ser mais claro comigo? Assim. Quantos de nós nunca, alguma vez já pensou assim? Por quê? Quando a gente não está entendendo, ou quando a gente não sabe o que fazer, é o momento da gente parar e não tomar nenhuma decisão. Porque provavelmente se você tomar uma decisão nesse momento de dúvida, você pode gastar mais tempo para você poder arrumar uma decisão errada do que se você esperasse um melhor momento para você tomar essa decisão. E somente aqueles que têm vida com Deus têm esse feeling de não se precipitar, de não esperar o plano A, se tem um plano B na sua frente pronto para você executar. Você percebe que esse plano que está na sua frente não é o melhor para você, mesmo que ele se mostre bom, porque você tem uma intuição que não é sua, que vem do Espírito Santo, que te mostra que ainda não é o momento, por melhor que ele se mostre a você. Ou seja, nesse momento de dúvida, o que eu quero dizer aqui para fechar essa minha fala nesse princípio aqui, é que nós devemos esperar. Não tome uma decisão que você não tenha certeza se realmente é o melhor para você. Você tem a liberdade de tomar, o livre-arbítrio está em nós. Mas em se tratando de uma vida com Deus, não é o momento adequado se você não tiver convicção daquilo que realmente você vai escolher. Espere, tenha um momento mais de comunhão com o Senhor. Espere Ele falar com você de outras formas. Espere a ideia dele se sedimentar em você. Porque se você não está convicto, é porque você ainda não recebeu de fato, está disponível, mas você ainda não teve capacidade de receber de fato aquela percepção que vem de Deus. Então, queridos, agora eu vou mudar um pouco de assunto na questão da proibição e da liberdade. Então, muito bem, agora eu vou passar para um outro tópico que é importante você saber. A Bíblia fala que aquelas pessoas que não têm uma vida com Deus, elas são escravos do pecado. Ou seja, não há nada nelas que possa agradar a Deus. E também não há em nós se nós não tivermos a presença do Espírito Santo em nós. Ou seja,
o que nos faz ser uma pessoa agradável a Deus não é a nossa natureza, porque a nossa natureza, a partir do momento que nós escolhemos construir o nosso próprio mundo longe de Deus, isso aconteceu lá na criação do homem e da mulher, nós naturalmente introjetamos na nossa natureza o que a Bíblia chama de pecado ou desobediência. Ou seja, eu tenho a tendência 100%, se eu não tiver Deus, de fazer tudo errado, do ponto de vista divino. Do ponto de vista humano, eu posso até enganar o meu semelhante e ele achar que eu estou fazendo algo correto. Porque as minhas ações, muitas vezes, elas enganam, porque na verdade o ser humano ele só consegue enxergar as ações que eu tenho, que são exteriores. A intenção do meu coração, aquilo que está dentro de mim, somente Deus pode ver. E é nesse nível que Ele nos julga. Na verdade, o ser humano me julga por aquilo que eu represento em relação à minha família, pela forma que eu, de repente, lido com os meus negócios, de repente, pelo status que eu posso ter ou posso não ter, né? Pelo carro que eu ando, pela casa que eu moro, pelo nível cultural que eu tenho, pelo nível, enfim, tudo isso o ser humano olha para mim, o meu semelhante olha, e ele tem um julgamento sobre a minha vida, que passa longe do julgamento de Deus, porque Deus não vê o homem como nós vemos. Deus vê a intenção do coração do homem. Então, mesmo que eu me mostre uma pessoa boa, mas não tenha a aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, por mais que eu tenha ações que mostrem a minha bondade, a intenção do meu coração, pelo problema que nós tivemos quando nós fomos criados, em escolher não mais seguir a vontade de Deus e sim a nossa, contaminou a minha natureza. Eu não posso mais ser alguém que agrade a Deus, a não ser que eu entenda que Ele Ele pagou um preço para que eu pudesse me refazer, ou seja, a minha relação com Ele pudesse ser refeita. E a partir daí eu passo a ser justo, não por aquilo que eu me mostro para as pessoas, mas por aquilo que eu tenho de fato, que é a presença do Espírito Santo, quando eu entendo o papel de Jesus Cristo nesse papel de reconciliação do homem com Deus. Na verdade, Jesus Cristo pagou a nossa dívida, ou seja, Ele cumpriu a nossa dívida, que era impagável do ponto de vista de Deus, e nós passamos a ser justos. Então, queridos, o pecado fez do homem merecer a morte, né? Na verdade, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e como todos nós somos pecadores, todos nós merecemos a morte, que é a nossa morte física. Ou seja, para o corpo, para o nosso corpo físico, não há mais remédio. Por isso que o nosso corpo ele deve passar pelo processo de morte e ressuscitação, caso aquelas pessoas que entenderem o propósito de Cristo, para a eternidade, ou esse mesmo corpo será ressuscitado para a perdição eterna, que é o que a Bíblia chama de lago de fogo, enxofre ou inferno. Então, a nossa carne ela não tem mais conserto. Para ela não existe mais remédio. Ou seja, quando eu entendo o papel de Deus e quero ter uma vida com Deus, o meu espírito passa a ser refeito. E a partir desse momento eu entro numa guerra interior entre a vontade do meu corpo e da minha carne, a Bíblia chama isso de carne, que é a minha alma representada pelo meu corpo, de seguir o meu próprio caminho, e o meu espírito de fazer a vontade de Deus. E aí eu passo a ter dois caminhos a seguir, ou seja, a vontade de Deus ou a vontade da minha carne. Quando eu recebo o Espírito Santo de Deus, eu começo então a ter a capacidade de escolher entre vontade de Deus e vontade da carne. Agora vamos pensar numa pessoa que viva aí o seu mundo, sem querer saber disso que você está interessado aqui essa noite, sem querer saber disso que você muitas vezes está sendo levado a conhecer a Bíblia e aquilo que Deus tem para você. Essa pessoa, a Bíblia diz que ela é uma pecadora, assim como nós somos. Só que a diferença dessa pessoa para nós é que a Bíblia a chama de alguém que não tem opção de escolha a não ser desobedecer a Deus. Ou seja, a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus e não tem a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, ela não tem outra escolha a não ser fazer aquilo que desagrada a Deus. Por mais que socialmente falando, ou enfim, financeiramente falando, de repente é uma pessoa que faz doações e faz muita caridade, por mais que ela mostre
uma bondade, isso não tem valor do ponto de vista divino, a não ser que essa pessoa entenda que a única forma dela ser boa perante Deus é ela aceitar o sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, e a partir daí, a índole de Deus passa a habitar nela, por meio de Jesus Cristo. E não que ela possa dar algo de bom para Deus. Então, queridos, uma pessoa que não tem o agir de Deus, não tem uma vida com Deus, ela usa o seu livre-arbítrio e dentro da sua liberdade de escolha, ela não tem outra escolha, então ela não vai ter liberdade, a não ser escolher aquilo que desagrada a Deus. Ou seja, ela não terá conflitos interiores como nós temos quando nós temos que escolher em agradar a Deus, ou quando nós temos que escolher em não agradar a Deus, em agradar a carne ou agradar a Deus. A liberdade de fato de escolha só tem aquele que tem vida com Deus. Porque aqueles que não têm vida com Deus, eles não têm opção de escolha. Porque eles só vão escolher aquilo que a carne desejar. Vou explicar. Por exemplo, vamos pegar, eu acho que eu vou pegar um extremo aqui, tá, queridos? Mas é para vocês entenderem. Uma pessoa que é usuário de qualquer tipo de droga ilícita ou lícita, tanto faz, né? Quantas destas pessoas não gostariam de estar livre dessa situação? Ou seja, é alguma coisa que é comprovadamente, cientificamente falando, emocionalmente falando, socialmente falando, uma situação comprovadamente depravatória para a natureza humana. Agora, quantos deles, racionalmente pensando assim, logicamente, isso não serve para mim, isso está me matando. Quantos deles, de uma forma lógica e racional, conseguem se livrar disso que lhes prende? Não posso dizer que nenhum, mas pouquíssimos. Porque a força que a nossa carne, ou seja, o nosso desejo tem, de fazer coisas que vão me prejudicar é imensa. De fazer coisas que vão degradar a natureza humana é imensa. Então eu disse no caso, por exemplo, de um vício de entorpecente qualquer que seja ele. Mas nós podemos também falar, por exemplo, em alguma coisa que passa muitas vezes desapercebido, que é a mentira. Vocês já tiveram estudo aqui sobre mentira, que inclusive o pastor foi na Jacareí. Quantos de nós, que está na nossa índole a mentira, vocês sabem disso, né? Faz parte da nossa carne, ou seja, da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza que desagrada a Deus. Agora, quantos de nós conseguem ter controle sobre a mentira? Nós sabemos que não é bom, quer dizer, hoje em dia, culturalmente isso é até aceito, é o que ele falou. Mas, de uma forma geral, isso não é uma coisa muito ética, mas quantos de nós conseguem ficar livre de um sentimento desse? Para nós que temos a vida com Deus, mesmo uma menor mentira, ou o uso de um entorpecente, qualquer que seja ele o mais grave, vai gerar em nós um conflito interior. Por quê? Porque quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho realmente a liberdade de escolher entre fazer a vontade da minha carne e me destruir, ou escolher um outro caminho, que é não fazer e pedir a ajuda de Deus para que eu não caia naquele processo de degradação moral e física que muitas vezes o ser humano acaba passando, porque ele não tem a opção de escolher. Em outras palavras, daqui a pouco a gente vai ver um trecho bíblico aqui para falar sobre isso. Na verdade, a liberdade ela só existe quando o Espírito Santo começa a habitar na nossa vida. E aí sim eu posso escolher entre satisfazer a vontade da minha carne ou satisfazer a vontade de Deus. Enquanto eu não tiver o Espírito Santo, eu só vou satisfazer a vontade da minha carne, ou fazer as coisas que desagradam a Deus. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que não estão em Cristo são escravos do pecado, porque o escravo ele não tem direito sobre a sua própria vida. O escravo faz aquilo que o seu senhor manda. Então, se nós estivéssemos vivendo na época da escravatura aqui, e se de repente cada um de nós tivesse um servo, um escravo, e eu dissesse para o meu escravo assim: você vai ficar na rua, nu, de ponta cabeça, durante o dia todo. Ele não pode dizer não, ele não tem esse direito de dizer não. O que o seu senhor falava para ele na época, ele teria que fazer. Ou seja,
ele não podia abrir a boca e questionar a ordem de seu Senhor. Escravo é isso. Então, quando a Bíblia fala que o homem sem Deus ele é escravo do pecado, ele não consegue dizer não para as coisas que muitas vezes ele não gostaria de fazer, mas ele é obrigado a fazer porque ele não tem força para vencer esta servidão. Por isso que ele é escravo do pecado. Agora, nós somos pecadores, mas nós só pecamos, nós ainda somos pecadores, mas nós só pecamos porque se nós escolhermos pecar. Porque a Bíblia fala que não há tentação que nós não possamos suportar. Ou seja, qualquer tentação que pode gerar um pecado, que é o ato de pecar, a tentação é a intenção de pecar. Ou seja, todo pecado começa na intenção do coração, que já é pecado. Mas a ação do pecado, ela só é culminada, ou ela só é concebida, como fala a Bíblia, quando eu alimento esta intenção que está na minha mente, que Deus já sabe que já é pecado, mas que de repente eu não afligi você ainda, porque eu não exteriorizei isso de forma clara, mas ele só é pecado do ponto de vista humano, quando eu exteriorizo uma ação, ou seja, aí eu gero consequência para outras pessoas, por exemplo. Né? Quando eu tenho Deus, eu tenho a possibilidade de pecar ou não pecar, se eu quiser. Ou seja, eu tenho a liberdade de escolha. Então, queridos, a vida com Deus, ela, em absoluto, ela não é uma proibição. Ela é uma liberdade de você fazer as coisas que vão lhe fazer bem ou de você fazer as coisas que vão lhe fazer mal. Você não sabe o que lhe faz bem e você não sabe o que lhe faz mal. Busque em Deus o que lhe faz bem. E aí você vai entender que tudo aquilo que Deus tem de felicidade para você já está pré-determinado. Basta você escolher o que é certo. Né? Então, eu queria ler com vocês, só para não ficar na minha fala aqui, eu queria ler um trecho de Romanos, eu já estou encerrando. Nós vamos ler Romanos 7,17. Veja, aqui nós vamos ler um trecho de Paulo, que ele, como uma pessoa escolhida por Deus, que escreveu as bases de tudo aquilo que a gente está falando aqui, né, as cartas de Paulo no Novo Testamento, elas são a base da igreja cristã. Ele que instituiu, logicamente guiado pelo Espírito Santo, ele que instituiu as bases da igreja cristã contemporânea. E ele passava por exatamente esse conflito que eu estou dizendo para vocês aqui, ou seja, só tem conflito aquele que tem a opção de escolha. Aquele que é escravo não tem conflito, porque ele não tem como fugir daquilo que já está determinado para ele. E Paulo está dizendo exatamente isso nesse trecho aqui, olha lá. Deixa eu ver se eu consigo ler um pouquinho antes. Vamos ler a partir do 17 mesmo. Ele diz assim, olha: neste caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne. Então, só para dar uma introdução para vocês, o que Paulo está falando aqui nesse trecho? Ele está dizendo que depois do momento que ele foi restaurado pelo Espírito Santo de Deus, começou a haver dentro dele duas naturezas distintas. Ele é um homem só, mas começou a haver duas naturezas. A natureza da carne, como ele fala aqui, ou do pecado, e a natureza do Espírito de Deus. Ou seja, sempre vai haver dentro daquele que é renascido em Deus, duas naturezas que vão lutar uma contra a outra, mas você toma a decisão final. Por isso que você tem a liberdade de escolha. E continuando aqui, ele diz o seguinte, que no 18 ele fala: nada de bom habita em mim, ou seja, a minha carne, que já está corrompida e para ela não tem mais conserto. Aí ele volta para o lado interior dele, que é o renascido do Espírito. Continuando no 18 ele fala: porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Esse desejo que Paulo tinha de fazer o que é bom é a ação do Espírito Santo dentro do espírito dele, forçando ou direcionando a fazer aquilo que é bom, mas não consigo realizá-lo. Veja o conflito. Ou seja, se ele tem duas opções, ele tem a liberdade de escolha. E se ele tinha, porque ele era renascido em Cristo, nós também temos. Olha o que ele fala aqui. 19 agora: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse
continua fazendo. Veja o conflito interior que ele tinha. E ele não era nada menos ou nada mais que o apóstolo Paulo. Ou seja, para vocês verem que todas as pessoas que participaram da escrita da Bíblia e que de uma forma ou de outra estão na Bíblia, são homens naturais como nós somos. Ele passava por conflito assim como nós passamos. Isso faz parte da nossa vida com Deus, que é o tema do nosso estudo hoje. No 20 ele continua falando exatamente sobre isso. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo, 22 agora, do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí ele conclui aqui no 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, veja a mente desse homem no momento que ele escreve isso, inspirado por Deus, o quão conflitante era a vida dele. E o quão conflitante é a nossa vida quando nós temos a liberdade de escolher. Situação diferente daquele que não tem essa liberdade. Aquele que é escravo do pecado, ele não tem absolutamente esse, que a gente chama de peso na consciência, por ações que ele faz. Porque a Bíblia fala que o pecado acaba cauterizando a mente, ou seja, a mente perde a noção do senso crítico de você atinar entre o certo e o errado, ou seja, tudo é certo. Eu posso fazer qualquer coisa que o senso dele, pessoal, e é verdade, é certo. Por isso que de repente quando você vê as pessoas fazendo aí atrocidades, quaisquer que sejam elas, mas você fala, mas como é que uma pessoa pode chegar a esse ponto? Para ela é natural, porque faz parte não da natureza dela, da natureza humana. Ou seja, nós não somos diferentes deles. Se nós deixarmos a nossa natureza agir da forma que ela quer, nós somos capazes de fazer qualquer coisa como qualquer assassino faz. Se nós não fazemos é porque nós temos certas restrições que é dada pela nossa educação, de pai e mãe, pela nossa formação intelectual, ou seja, isso tudo vai cerceando a liberdade maligna da natureza humana de agir como ela gostaria. As nossas leis cerceiam o nosso direito de fazer o que nós queremos fazer, ou seja, a nossa própria sociedade, a cultura, tudo isso vai criando barreiras dentro da natureza humana e impedindo que o homem seja de fato o que ele é, né? Como nós vemos muitas vezes aí, quando a pessoa se droga ou toma álcool, daí ela sai, ela perde a referência do senso crítico que é colocado pela cultura, pela escola, pelos pais, pela sociedade, ela perde essa noção. Então ela faz o que o ser humano é capaz de fazer. E nós faríamos da mesma forma, né? Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que esta liberdade só existe em quem realmente tem a opção de escolher entre fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da carne. Eu vou ler mais um outro trecho aqui para encerrar, que está em 1 Coríntios 6,12. Coríntios 6,12. Veja lá, Paulo de novo falando exatamente sobre, aqui ele está falando sobre a questão sexual, mas serve para qualquer assunto, ok? Olha o que diz lá em 1 Coríntios 6,12. Vou ler aqui. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Isso conclui bem o que nós estamos falando aqui sobre liberdade daqueles que têm vida com Deus. Ou seja, eu posso qualquer coisa,